Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre e todo mundo pode. Passei pobre e você também pode. Fala galera, estamos aqui de novo, retomando nossa aula de Direito Processual Civil de forma bem aprofundada, tá certo? Contemplem aí o nosso cenário hoje. Nós estamos aqui num cenário assustador, local mal assombrado, umas ruínas, e seguimos aqui na nossa aula. Bom, deixa eu ver onde é que nós paramos. Fundamentos em espécie. Tá, joia. Vamos lá. Pessoal, nós falamos das normas fundamentais em espécie, não é isso? Que a gente precisava falar aqui das normas, as próprias normas em espécie mesmo, né? Tá, fundamentos aqui. Vamos colocar normas fundamentais. Bom, o que eu quero dizer com norma fundamental em espécie? Nós vamos falar de norma por norma. As normas fundamentais tanto da Constituição quanto do próprio Código de Processo Civil, que norteiam todo o nosso trabalhar aí, processualmente falando, tá? Bom, começamos aqui pelo artigo... Deixa eu abrir o nosso lindo Código de Processo. E vamos falar sobre aqui, né? Pessoal, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pra gente deixar os dois lados, eu vou diminuir um pouco o nosso apresentador virtual, a minha cara, para a gente conseguir deixar as duas telas aqui, tanto do olho aberto quanto da legislação, tá joia? A internet aqui parece que não está querendo funcionar. Vamos lá? Bom. Perdão. Seguimos aqui. Nós vamos falar aqui do artigo 5º primeiro, tá? Artigo 5º, inciso 54, tá? O que ele fala? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aqui está consagrado um princípio fundamental processual, que diz que deve haver um devido processo legal. Aqui se inicia o nosso estudo, tá? Enquanto norma em espécie. Mas podemos ver aqui que é uma norma aberta, né? Como já falamos lá em cima, em outra aula. Deixa eu até tirar aqui. Os princípios em geral são abertos, tá? E fazem uma garantia processual primária. É o primeiro passo aqui, porque a gente vai ter acesso ao processo civil, né? E daqui, do artigo 5º, a gente precisa ver quais são esse procedimento para o devido processo legal. O que é? É o contraditório, é a ampla defesa, aí você acha lá em cima também. Aí temos aqueles princípios do juiz natural. Não pode ter juiz, tribunal criado especificamente para julgar você. Vamos criar um tribunal do Moro para julgar o Lula. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu, né? Tirando não adentrando no mérito político, né? De petista ou de seja lá do que for,
nós, enquanto operadores do direito, sabemos das ilegalidades que nortearam todo o processo envolvendo o ex-presidente, né? E não só ele. Ali teve uma contaminação absurda ali, né? De todos os réus. O tal do fruto da árvore envenenada. Começa errado, termina errado, não adianta. Mas, que fique claro, que isso aí ocorre no Brasil inteiro, em tudo quanto é cidade. O juiz é sempre amiguinho do promotor, sempre tratam dos casos entre si. Isso acontece muito comum. A diferença é que o cara era importante e deram o azar ali dos hackers, né? Descobrirem tudo lá e provarem. Enfim, outra garantia processual, juiz natural, né? E o juiz natural não basta distribuir o processo, vou distribuir o processo, mas e se o cara tá desse jeito aí, né? E vocês sabem, ou alguns não sabem, que a distribuição não é bem assim não, eles distribuem para quem eles querem, de todo jeito. Do mesmo modo que você distribui para dependência para tal vara, você quer mandar para um juiz tal alguma coisa. Isso é fácil de fazer, né? O sistema aceita. Então, se um cara pegar no seu pé e falar assim, distribua todos os processos daquele advogado na minha vara, você está enrolado. Bom, vamos lá? Seguimos aqui. As normas fundamentais espécie aí, nós falamos aqui dessa aqui da Constituição Federal, que é a primeira que abre o caminho para nós aí, né? Em contrapartida, nós vamos lá no CPC de novo. Vamos voltar lá para o CPC. Ó, vamos começar do começo, né? Para fazer um pleonasmo. O artigo 1º do CPC, ele diz aqui, ó. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais, ó. Normas fundamentais, oh meu Deus do céu. Normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições deste Código. Tá? Então, há garantias fundamentais lá que não podem ser retiradas no Código de Processo Civil. Aqui, o artigo 1º já deixa clara a obediência da norma processual à Constituição Federal, né? Até não precisaria, né? Temos aí a hierarquia de normas. Mas foi consagrado aqui que tem que ser assim, né? Tem-se que respeitar, ok? Inclusive, nós podemos aqui analisar alguns aspectos do CPC como um aspecto histórico, né? Em 73, o CPC de 73 era bem diferente, ele era bem mais atrasado, por assim dizer. Alguns falam que piorou, né? Mas ele evoluiu muito no tocante a garantias processuais. Então, lá no artigo 1º do CPC de 73 não tinha esse negócio aqui não, que tem que seguir as normas constitucionais. Ele falava outra coisa, quer ver? Ó, a jurisdição civil, contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes em todo o território nacional, conforme as disposições que este código estabelece. Tá certo? Então não tinha esse negócio de falar que tem que obedecer à Constituição. E aí tivemos essa evolução. Às vezes é uma questão de semântica, né? Porque todo jeito deveria obedecer, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui, agora, adentrar de verdade aos princípios, porque nós falamos aqui um princípio que não é bem um princípio, é a garantia do devido processo legal. É o princípio constitucional fundamental, né? Agora, princípios bem mais específicos, como, por exemplo, nós vamos abordar o princípio da inércia. Ok?
Pessoal, o princípio da inércia, ele diz que o processo não pode ser iniciado de ofício. O juiz não pode processar os outros no seu nome, o juiz não pode, como se diz, não pode obrigar você a processar ninguém, tá? Ele não pode tomar decisões de ofício. Isso aí tá aqui, ó, artigo 2º, ó. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as expressões em lei. Já vamos entrar nessa parte, porque, ó, princípio da inércia, então o juiz precisa ser provocado, ok? Já o princípio do... É também um princípio, viu, pessoal? Princípio do impulso oficial. Alguns dizem que é um subprincípio do próprio princípio da inércia, né? Porque tá, inclusive no mesmo artigo e tal. Mas o princípio oficial, o impulso oficial, diz que o processo tem que tramitar sozinho. Você não tem que ficar ensinando o juiz a trabalhar e pedindo toda hora. Então, por exemplo, o juiz que tem que despachar, que tem que analisar, que tem que... agora vai ter audiência, instrução e julgamento. Você não precisa pedir, quero instrução e julgamento. Agora eu quero fazer a contestação. Posso? Agora eu posso fazer a... Não. Ele tem um impulso oficial. Ele se move de forma natural, né, pelos atos oficiais dos serventuários e do próprio magistrado. Então, ainda fala, salvo exceções legais. Então, essas exceções aqui previstas em lei seria, por exemplo, a fase de execução. Então, princípio do impulso oficial. Exceção prevista em lei. Exemplo, execução. E eu não digo execução no sentido de executar uma dívida do contrato. Vou fazer uma ação de execução. Eu digo a fase, é melhor dizer, o cumprimento de sentença. Tá? Então, o cumprimento de sentença. Você ganha um processo. Você não ganha um processo? Você ganha um processo onde o réu deve te pagar 50 mil reais. O juiz, eu até não sei quem foi que inventou isso, não, né? Deveria já seguir de uma vez, porque se você ganha o processo, você espera receber, né? Mas beleza. Aí, essa fase de cumprimento de sentença diz que você tem que pedir para iniciar essa fase, uma nova fase. Você ganhou o processo fica lá suspenso, parado, até que o autor peça a fase de cumprimento de sentença, seja instaurada a fase de cumprimento de sentença, que é praticamente um outro processo, tal, e vão apurar valores, impugnação de valores, etc. O juiz não pode, não é só acessar a justiça por você, não pode tomar decisões de ofício, como também ele não pode modificar o seu pedido, tá? Ele não pode chegar lá e fazer o que a gente chama de julgamento extra petita e ultra petita. Ele não pode dar além do que você pediu e diferente daquilo que você pediu, tá? Eventualmente os fundamentos, o direito, ele pode mudar completamente. Por exemplo, você pede não sei, rapaz, deixa eu ver como é que eu faço um exemplo aqui. Você pede numa ação trabalhista, por exemplo, você pede você conta o fato. Meu cliente, ele trabalhava andando de moto e, nossa, muito arriscado, eu peço adicional de insalubridade. Tá errado, não tá? Eventualmente aí, então, o juiz pode alterar isso aí e entender. Não, ele, na verdade, ele está pedindo o periculosidade, né? Mas ele não pode ir lá e alterar, acrescentar pedido. Então, você pediu só adicional de periculosidade, errou o nome e tal.
mas o juiz fala assim, não, isso aqui também dá um dano moral. Vou pôr um dano moral aqui, ele não pediu não, mas vou pôr. Não pode, tá certo? Veja bem, o artigo 3º do CPC aqui, ó, ele praticamente ele completa o artigo 5º da Constituição. Deixa eu ver qual que é o inciso. Aqui, ó. A lei não excluirá. Deixa eu anotar aqui o artigo, o inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, não pode uma lei chegar e falar assim, não, esse tipo de coisa aí não vai para o judiciário, não. Isso aí você se vira. Isso aí não é problema da justiça, não, você tem que se virar. Não, não pode, tá? Agora o artigo 3º, ó. Não se excluirá da prestação, a apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. A mesma coisa, tá? E aí, nessa complementação, eu vou até colocar igual artigo 3º CPC. Essa complementação aqui de regras, aqui ela sai ainda mais completa no sentido de promover efetivamente o que diz aqui. Tá? Ele cria formas de acesso ao judiciário. Então, você tem acesso à justiça de outras formas que não o Poder Judiciário em si. Por exemplo, é permitida a arbitragem na forma da lei, que é aquela criação de câmara privada. Eles até não gostam muito disso aqui, não. De vez em quando tem um povo sendo preso aí, que faz uma sala, um prédio, aluga e tal, e coloca uma placa como se fosse Tribunal de Justiça Arbitral. Só de você colocar o nome tribunal, induz pessoas a erro que não sabem que aquilo é arbitragem e pensa que é a justiça, né? Justiça comum. E a justiça arbitral é muito boa, né? A gente fala justiça, o julgamento arbitral é muito bom. É célere, é menos custoso, tá? E normalmente quem usa isso aí são pessoas, empresas mais instruídas. Quem gosta de justiça arbitral empresas ricas, bilionárias são levadas a julgamento de arbitragem. Enquanto a maioria do baixo clero procura juizado aí especial, justiça comum. Tá? Deixa eu ver. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Pessoal, essa solução consensual é uma tentativa também de solução rápida do processo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para não mudar o princípio que a gente está falando, porque mistura-se, sabe? Mas dentro dessa garantia de inafastabilidade da justiça, você tem direito a uma resposta rápida. Não é rápida, é tempo, um tempo razoável, né? Que fala. Você tem direito a um tempo razoável, você tem direito à conciliação, tentar fazer um acordo, prioriza-se essa conciliação, tá? Tá lá, sempre que possível. Então, cria-se essas câmaras aí de direito privado e direito público. Então, às vezes tem uma câmara de conciliação e arbitragem privada, outras públicas que envolvem entes públicos, processo, tá? E nesse sentido, há outras garantias ainda aí do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, como a garantia de tutela inibitória preventiva. Então, eu acho que eu vou ter que colocar aqui, que senão depois a gente não sabe nem o que está falando mais, né? Então vamos lá, ó.
Ó, aqui nós começamos a falar do princípio da inafastabilidade de justiça, princípio da inafastabilidade e controle jurisdicional, né? Bom, esse princípio da inafastabilidade da justiça, ele já vimos aqui onde está consagrado, tá? E ele tem certas nuances que são garantidas no CPC para que dê acesso, aliás, para que se efetive essa inafastabilidade de fato, como as multiportas de acesso, exemplo, arbitragem, né? Câmara de conciliação, enfim, tá? Que mais? Você tem direito ainda à resposta da justiça, porque não é só inafastabilidade, você não tem direito só de acessar a justiça, não adianta você acessa. Você tem direito de peticionar. É diferente o direito de petição do poder público ao direito de acesso à justiça, porque senão você só peticiona e o juiz ignora aquilo lá e tá nem aí com aquilo, né? Não, você tem direito à resposta da justiça, tá? Direito à resposta do poder judiciário, né? E essa resposta, em tese, deve ser justa, quase nunca é, efetiva, rápida. Esse rápido é o que eu tô falando, mas na verdade rápido deveria ser, né? É porque fica essa safadeza aqui, ó, que eles colocam aqui em tempo razoável, sabe? E aí esse tempo razoável, aí você já viu, né? O tempo razoável, ninguém sabe que tempo razoável que é esse. Aqui, ó. Obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Né? Tá no artigo 4º aí. Tá certo? Não sei se eu preciso pôr aqui. Vamos pôr artigo 4º do CPC. Ok? Aí, pessoal, temos ainda, o que mais nós temos aqui? A garantia da tutela inibitória preventiva, já foi falado aqui por conta da leitura, a própria leitura aqui. Então, você tem direito a inibir alguma ameaça a direito, né? Não só uma lesão, mas inibir que se ameaça, igual ação por esbulho, ação essas ações possessórias em geral, né? Que você ganha tutela cautelar, essas ações cautelares antecedentes, tá? Então você tem direito a isso aí, teoricamente, né? E aí, eu vou pôr aqui, tutela inibitória preventiva, tá joia? Nós podemos agora continuar com o princípio da inafastabilidade e controle jurisdicional. Quer ver, ó? Só que e controle jurisdicional, mas atrelado às condições da ação. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Ó, o artigo 17 do CPC, ele traz aqui, ó, para postular em juiz é necessário ter interesse e legitimidade. Essa legitimidade e interesse está escancarada aqui, né? Que é uma das condições, são condições da ação, as duas. Você ser legítimo para pedir o que você está pedindo e ter interesse de agir. Se não houve ameaça ou lesão, não houve não há interesse do judiciário de atuar, você não pode entrar. Então, por exemplo,
eu estou entrando na justiça para pedir aposentadoria pelo INSS. Mas eu não fui lá nem pedir no INSS ainda. Eu não tinha que ter ido lá pedir no INSS primeiro, né? Teoricamente, você tem direito a acesso à justiça sempre, diretamente. Mas aí falta o interesse de agir, porque você não teve negado a sua aposentadoria. Se mero requerimento administrativo resolveria, tá? Você, em regra, não é obrigado ao exaurimento administrativo. Você não é obrigado, ó, o INSS negou a aposentadoria. Você não é obrigado a recorrer 200 vezes lá para depois ir para a justiça, não. Mas pelo menos pedir lá, você tem que pedir, entende? E a legitimidade, você é pessoa legítima para entrar? Você é titular do direito? Senão você não pode, né? Você não pode pedir, igual aqui, ó, ninguém poderá pleitear direito à lei em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Esse autorizado aí seria tutor, curador, né? O Ministério Público em tutela coletiva, ele não é titular, né, do direito, mas ele pode representar a coletividade, tá? Tudo isso aqui é em relação à legitimidade ativa para se postular em juízo, né? Mas aí nós temos também algumas normas especiais para a legitimidade passiva. Você precisa, legitimidade passiva precisa ser observada também, tá? Deixa eu ver qual que é o artigo aqui. Ó, vamos lá. Pessoal, a legitimidade passiva, ela é definida pelo réu que vai sofrer a ação. Em regra, é o causador do dano, é a pessoa diretamente envolvida, né, que deve ser responsabilizada, ou que tenha poder de resolver o problema, né, que seja a autoridade constituída. Então, por exemplo, você entrou com... Deixa eu ver a situação. Você foi lá na prefeitura da sua cidade e pediu que uma lixeira fosse removida da porta da sua casa que estava causando transtorno, impedindo a entrada de carro, sujeira e tal. Uma lixeira pública foi instalada na porta da sua casa. Você fez o requerimento e pediu lá. Pouco depois, o funcionário da repartição pública te avisa, ó, negado seu pedido, viu? Aí você vai entrar com mandado de segurança, ou com obrigação de fazer, né? Que é mais adequada, porque mandado de segurança é para direito líquido e certo, e não tem bem esse direito líquido e certo de tirar a lixeira, não. Então, uma ação de obrigação de fazer contra o poder público, e aí você vai pôr quem no polo passivo? Quem é o ente? Você vai pôr o município e prefeito, tá? Você não pode chegar lá e falar assim, não, eu vou entrar a ação contra a dona Maria, que foi ela que assinou o papel meu lá, recebeu e avisou que foi negado. Dona Maria que trabalha lá na recepção. Não, ela é ilegítima, tá? Você não pode, por vezes, demandar pessoas que não tem nada a ver com isso. Ah, eu vou demandar o fulano que eu vendi o carro para ele. Mas o carro já... Um problema com o carro que já não é mais daquela pessoa, ele não é mais proprietário e tal. Isso o próprio Estado tem que observar, tá? Então, às vezes, o Estado entra com ação contra você para cobrança de IPVA do seu carro. Você fala, não, é ilegítimo, porque eu vendi o carro, né? E essa dívida ela é inerente à propriedade, eu não sou mais proprietário, tá certo? Então, aí você acaba organizando a distribuição processual, né? Então, o artigo 368 ainda fala aqui, ó, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor 15 dias a alteração da inicial para substituição do réu. Então, o juiz pode chegar para você e falar assim, amigão, você tá muito doido, você tá pedindo para a Casa Bahia consertar o seu notebook que está com defeito, mas você comprou, foi do Magazine Luiza,
tá loucão da cabeça e tal. Beleza? E aí o juiz não é obrigado também incluir automaticamente. Inclua-se o Magazine Luiza no polo passivo. Não, você tem que dar oportunidade para o réu emendar a inicial tal, e arrumar isso lá, né? Só que aí fica lascado. Tem que pagar custas, tal, né? Despesa processual da outra parte, tá? E o autor também pode aceitar isso ou não, né? Para fazer essa alteração. Ele pode, inclusive, manter os dois. Não, eu entendo que é Casa Bahia e Magazine. Manter os dois, tá? Então, manter os dois, eu quero manter os dois, eu quero ir contra os dois. Ele vai tomar fé, pronto, né? Mas ele pode, tá? Essa tradução, essas normas aqui do 338, 339 para substituição de réu e tal, ela mantém um pressuposto de manutenção dos processos e do acesso à justiça. Ele não vai só extinguir, ele tem que dar prazo e tal. E há uma concretização disso aqui, há uma materialização do princípio da preferência pelo exame do mérito, tá? E da própria cooperação no processo civil. Então, veja bem, ó, a legitimidade passiva, não pôr a ilegitimidade. A ilegitimidade pode ser apontada pelo réu, indicando quem de fato deveria responder à ação, tá? Ele está cooperando com a outra parte, tá? Há prazo para alteração do polo passivo, ok? Que mais? É isso. E isso aqui tudo traduz a materialização do princípio da preferência pelo exame do mérito e cooperação no processo. Ó, isso aqui já é um outro princípio, tá, pessoal? Então, veja bem. Deve-se priorizar a análise de mérito. É muito melhor, porque o juiz pode, eu vou extinguir sem análise do mérito porque o réu é outro. Não, ele tem que priorizar o exame do mérito, porque a pessoa procurou a justiça, ela procurou porque ela precisa da justiça. Muitos juízes entendem que não, né? Entendem que a gente está andando à toa, brincando de processar os outros. Mas você precisa. Você foi lá porque você precisa. Então, tem que priorizar o exame do mérito. Olha, não, o réu está errado, mas o caso existe. A situação existe, tá? E aí, há essa cooperação entre os atores do processo, ok? Nós já falamos ali das criações das câmaras privadas e públicas, né? Aquele lá é um princípio de preferência pela solução consensual dos conflitos. Vou até colocar aqui, ó. Preferência pela solução, na verdade. Solução sensual dos conflitos. A justiça tem esse negócio, essa tentativa, tá, de se resolver conflitos, né? E sem chatear muitas pessoas, né? Porque sempre se você julgar, ao final, um vai sair prejudicado, não adianta, tá? Essa solução justa para todo mundo, isso é utopia. Agora, se estimular o consenso, que as partes cheguem a um denominador comum, aí fica melhor para todo mundo. E nessa preferência pela solução consensual dos conflitos, ainda nós encontramos ali, igual já falamos, as câmaras privadas, a arbitragem, conciliação,
né? E o CPC disciplina, inclusive, a obrigatoriedade da audiência de conciliação, né? Artigo 334. Isso. Artigo 334 da conciliação. Eu acho, não, aqui é 335, 334. Isso, ó. Vamos tá aqui, tá? Então, temos esses princípios inerentes à solução consensual de conflitos, as normas para efetivação do acesso à justiça, bem como a legitimidade passiva e ativa para ingresso na justiça. Essa ilegitimidade, inclusive, é uma norma que limita o acesso à justiça. Se está bagunçado, se você não é legítimo, você tem limitação. Tá ok? Então, acho que já excedeu o nosso tempo. Continuamos na próxima aula. Tchau!